Olá, primeiro ano. Então, nós vamos ter agora a segunda parte da videoaula sobre funções, agora com a parte mais específica com os cálculos. Então, nós já sabemos que a palavra função significa relação de dependência. Então, a função é uma relação de dependência. E no dia a dia nós percebemos várias situações, como preço e quantidade, que eu já comentei na outra videoaula. Mas agora nós vamos utilizar um exemplo, que é o exemplo 1, que é do preço da gasolina. Então nós vamos colocar um valor aqui, um valor de R$4, valor de R$4 por litro. Como é que eu posso fazer uma relação aqui de dependência? Quem depende de quem? Quais são as variáveis? Então, nós temos aqui duas variáveis, o valor a pagar e a quantidade de litros que eu vou abastecer. A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer uma tabela, e essa tabela ela pode ser bem simples, relacionando preço e quantidade. Então, eu posso relacionar o preço e a quantidade. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar de um lado, claro, daí pode fechar a tabela se quiser, né? De um lado, o número de litros, do outro lado, o valor a ser pago. Então, se eu tenho 1 litro, eu vou pagar 4. Se eu abastecer com 2, eu vou pagar 8. Com 3, eu vou pagar 12. Com 4, eu vou pagar 16. E com L litros, que é um valor que eu não sei, eu vou pagar 4 vezes L. Então, com isso aqui, a gente já descobriu a lei da função, que é o valor a pagar, que é 4 vezes a quantidade de litros, ou seja, R$4 por litro. Isso aqui chama-se fórmula ou lei da função. Então, qualquer valor que eu queira saber da quantidade de litros, eu substituo aqui no valor do L. Nós temos que, quanto maior o L, maior vai ser o V. O V é o valor final, é a variável dependente do número de litros. Quanto mais litros, maior o valor. Certo? Agora, nós temos uma outra maneira de representar, que é por meio do diagrama, que é o mesmo que nós utilizamos lá para conjunto. Então, nós temos um diagrama e outro que se relacionam. Então, no primeiro, eu vou colocar a quantidade de litros. E no outro, eu vou colocar o preço a ser pago. Agora, através da flecha, eu vou relacionar. Então, eu vou relacionar 1 litro com R$4. Então, aqui é litro, aqui é valor. 2 litros com 8, 3 com 12, 4 com 16 e L com 4L. Para ser função, cada elemento do conjunto, do primeiro conjunto, tem que enviar uma única flecha para o conjunto B. Ou seja, nessa situação, 1 litro de gasolina pode ser apenas R$4, não pode ser outro valor. Então, por isso, é um exemplo de função. Cada elemento do conjunto inicial manda uma única flecha para o outro. Aqui pode sobrar algum número, mas não pode sobrar na hora de mandar, certo? Uma outra situação que eu vou fazer, nós temos já tabela, diagrama, e eu posso utilizar um plano cartesiano. O que é plano cartesiano? Em homenagem ao grande filósofo e matemático René Descartes, que se chamava Renatus Cartesius, nós temos hoje o sistema de coordenadas, em homenagem a ele, e hoje, graças a ele, nós temos também GPS, os mapas. Ele criou o sistema de coordenadas. Eu vou utilizar aqui, fazer sem régua, por isso eu pedi o papel quadriculado para vocês, para que não aconteça isso aqui, né, de ter que fazer à mão
e sem régua. A régua vocês devem usar sempre, mas se tiver o papel quadriculado, vocês vão fazer isso aqui no papel quadriculado. René Descartes criou, então, um plano cartesiano, mas com dois eixos. O eixo X, que é o horizontal, e o eixo Y, que é o vertical. Desse lado aqui, eu vou colocar o número de litros de gasolina. Então, eu posso fazer, se for no papel quadriculado, de 1 em 1 quadradinho, para ficar melhor. Posso colocar 1,5 litro, 2,5 litros, aí eu colocaria aqui no meio dos dois, né? Agora, aqui eu vou colocar o preço. E agora, bem importante, agora nós vamos lá na geografia, é que nós usamos escala. Então, aqui eu posso fazer de 1 em 1. Aqui não quer dizer que eu tenho que fazer de 1 em 1. Vamos supor que eu vá até 100. Eu não vou fazer de 1 em 1 até 100. Eu posso fazer de 10 em 10. Posso fazer de 20 em 20. Isso chama-se escala. Como o preço da gasolina é R$4, eu vou fazer de 4 em 4. Agora, eu vou ligar os pontos. 1 litro custa R$4. E no encontro, marco um ponto. 2 litros custarão 8. Posso fazer de azul já para não ter que trocar a canetinha. 3 litros custam 12. E aqui é pontilhado, tá? Não é riscado. 4 litros custam 16. Percebam que aqui forma uma reta. Se eu não comprar nenhum litro, vai dar 0, né? 0 com 0. Isso aqui também é o mesmo que acontece lá na física, na velocidade média, né? Que vai aumentando ou diminuindo. Posso fazer no plano cartesiano. Só que vocês usam como tempo e velocidade ou aceleração. Então, qual é o detalhe agora? Importantíssimo. Quando é que eu posso ligar os pontos e formar uma reta? Eu tenho que saber se aqui eu posso usar qualquer número. Se aqui são números reais, não necessariamente todos. Mas se eu posso usar número com vírgula, posso contar 1,5 litro. O litro aqui pode ser decimal, pode ser quebrado? Pode. Se aqui fosse o número de camisetas, eu não poderia ligar os pontos. Se fosse número que eu não pudesse quebrar, não ligo os pontos. Então, lembre-se, número de camisetas, número de cachorro-quente, números unitários, eu não posso ligar os pontos. Agora, quando eu tenho números inteiros, que eu posso usar qualquer uma aqui, eu vou fazer o seguinte: quanto mais gasolina, maior o preço a pagar. Certo? Nós já voltamos aqui com outro exemplo. Bom, pessoal, continuando aqui, nós vamos ver então um exemplo como é que eu vou saber se é ou não é função. Então, vai dar um conjunto A e um conjunto B e uma relação de A em B, onde eu vou substituir aqui na fórmula. Então, para isso, eu vou fazer uma tabela. Na tabela, eu vou colocar de um lado X e do outro Y. E aí, eu vou fazer assim, ó. Os valores daqui, para o valor de X, são os do conjunto A. E os valores de B ainda não vão, porque eu não sei se eu vou utilizar todos, né? Então, com esses aqui, eu peguei no conjunto A, certo? Agora, para poder saber os do B, eu vou ter que substituir na fórmula o valor de cada um. Eu vou ter que fazer isso com todos os números que eu tenho ali. Assim, ó. 3 vezes o menos 2, mais 1. 3 vezes o menos 1, mais 1. Então, 3 vezes o menos 2 dá menos 6, mais 1 dá menos 5, porque diminui e conserva o sinal. 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 1 dá menos 2. Então, multiplica para depois somar, ou diminuir, né?
3 vezes 0, 0, mais 1, 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, depois de encontrar os resultados, o que eu faço? Um diagrama para A, um diagrama para B. Aí eu tenho que colocar exatamente os números que eu tenho lá, né, no conjunto, ó. Tanto no A quanto no B. Por enquanto, eu ainda não utilizei a tabela. Agora, para poder colocar as flechas, eu vou ver qual número que eu usei e qual resultado eu encontrei. Usei o menos 2 e o resultado deu menos 5. É correspondente. Usei o menos 1 e o resultado deu menos 2. Usei o 0 e deu 1. Não tem. Usei o 1 e deu 4. Usei o 2 e deu 7. Percebam que ficou filho sem mãe, ou seja, todos os elementos de A teriam que ter um correspondente em B. Como 0 não tem, então esse exemplo não é função. Para ser função, todos os elementos do conjunto A teriam que enviar uma flecha para B. Então, se todos enviarem, aí será função, certo? Poderíamos também representar no plano cartesiano os pares que eu formei. Mas aí nós temos mais tempo depois, eu vou explicar melhor na revisão. Qualquer dúvida, me procure no Google Sala de Aula. Um abraço.